Você quer entender o que é inflação e como ela afeta o seu dinheiro na prática? E também como a taxa Selic influencia os seus investimentos e sua vida financeira? Se você já percebeu que tudo está mais caro, mercado, combustível, aluguel, mas não entende exatamente o porquê, hoje eu vou te explicar de forma simples. O que é a inflação? Como funciona a taxa de juros no Brasil? Qual é a relação entre inflação e taxa de juros? E, principalmente, como proteger o seu dinheiro da inflação? Fica comigo até o final, porque essa aula pode mudar a forma de como você investe. Sou a professora Aline, sua professora virtual da Osmo Educacional, e a minha missão é ajudar você a investir com segurança. O que é inflação e como ela afeta o seu dinheiro? Inflação é o aumento generalizado dos preços da economia. Ela afeta diretamente o seu poder de compra. Por exemplo, se hoje você compra 10 produtos com R$ 100, e daqui a um ano, com os mesmos R$ 100, compra apenas 8 desses mesmos produtos, significa que houve inflação. Ou seja, o seu dinheiro perdeu valor. Como a inflação é medida no Brasil? Os índices de preços, conhecidos como índices de inflação, são ferramentas importantes para medir a variação dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. No Brasil, os principais índices são o IPCA e o IGPM. Vamos entender cada um deles. IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele mede as variações no custo de vida das famílias, com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Quando alguém pergunta: qual é a inflação oficial do Brasil? A resposta geralmente está no IPCA. Se o IPCA fecha o ano em 6%, significa que, em média, os preços subiram 6%. O IPCA é amplamente utilizado para ajustar ativos financeiros indexados à inflação, como os investimentos de renda fixa. Um exemplo é o título do Tesouro Direto IPCA, mais 6% ao ano, que combina o IPCA com uma taxa prefixada. E o IGPM significa Índice Geral de Preços de Mercado. O IGPM mede variações de preço ao longo de diferentes estágios da economia, desde o produtor até o consumidor final. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Também é conhecido como o Índice do Aluguel, tendo em vista que é frequentemente utilizado para reajustar contratos de locação. Por incluir a inflação ao produtor, ele reflete mais rapidamente os impactos de eventos globais, como as oscilações no preço de petróleo e variações cambiais. Pessoal, convidamos a quem não é inscrito para fazer parte do nosso canal. Inscreva-se e convide outros amigos para a nossa sala de aula. E se está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Voltando, turma. Agora, vamos entender as taxas de juros. As taxas de juros, como a Selic e o CDI, desempenham papéis fundamentais na economia brasileira, uma vez que elas influenciam o consumo, o investimento e até a inflação. Por que o Banco Central altera as taxas de juros? O Banco Central utiliza a política de juros para controlar a economia. Quando a inflação está alta, ele aumenta a taxa de juros para desestimular o consumo e assim conseguir reduzir os preços dos produtos e serviços. Mas quando a inflação está sob controle, ele pode reduzir os juros para incentivar o consumo e investimentos. O que é a taxa Selic e como ela funciona? A taxa básica de juros do Brasil é a taxa Selic. A taxa Selic é a principal taxa de juros da economia. Ela é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central e serve como base para juros de empréstimos, financiamentos, rentabilidade da renda fixa. Quando a Selic sobe, os juros da economia também sobem. E quando a Selic cai, os juros da economia também diminuem. Outra taxa importante é a taxa DI. A taxa DI é a taxa dos depósitos interbancários, frequentemente chamada de CDI, é a taxa de juros média cobrada em empréstimos de curtíssimo prazo, de um dia, entre bancos no Brasil. Calculada pela B3. Ela serve como principal referencial de rentabilidade para investimentos de renda fixa como CDB, LCI, LCA e fundos DI. A taxa DI acompanha de perto a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Agora vamos responder uma das perguntas mais importantes para o investidor. Qual é a relação entre inflação e taxa de juros no Brasil?
Quando a inflação sobe demais, o Banco Central tende a aumentar a Selic. Por quê? Porque juros mais altos desestimulam o consumo, reduzem crédito e diminuem a circulação de dinheiro. Isso ajuda a controlar a inflação. Já quando a economia está fraca, o Banco Central pode reduzir os juros para estimular crescimento da economia. Como os juros altos afetam a renda fixa e as ações, aqui está uma parte interessante para quem investe. Como os juros altos afetam a renda fixa? Quando a Selic sobe, o CDB rende mais. O Tesouro Selic fica mais atrativo. As LCI e LCA pagam melhor. Como os juros altos afetam ações? Quando os juros estão altos, eles aumentam o custo das empresas. Podem pressionar a volatilidade dos papéis. Muitos investidores migram da renda variável para a renda fixa. Por isso, entender o ciclo de juros é essencial para investir melhor. Outra dúvida muito comum: o que são juros reais e como calcular? A fórmula é bem simples. Juros reais é igual aos juros do investimento, menos a inflação. Exemplo: um investimento rende 12%. A inflação está em 8%. Seu ganho real é 4%. Se o seu investimento rende menos que a inflação, você está perdendo poder de compra. Uma pergunta prática: como proteger meu dinheiro da inflação? Você pode usar algumas estratégias como investimentos atrelados ao IPCA, diversificação entre renda fixa e variável, acompanhamento dos ciclos da Selic e foco em juros reais positivos. Quem entende inflação e juros toma decisões mais inteligentes. Agora, turma, como esses conceitos básicos você entende? O que é inflação e como ela afeta seu dinheiro? Como a taxa Selic influencia os investimentos? A relação entre inflação e taxa de juros? E como investir em cenário de inflação alta? Se esse vídeo te ajudou a entender a inflação e juros de forma simples, deixa o seu like e se inscreve no canal. Não esqueça de convidar os seus amigos que estão iniciando no mundo dos investimentos para aprender um pouco sobre como funciona o mercado financeiro. Turma, assista a este vídeo que está aparecendo no card. Temos certeza que vai te ajudar muito na sua jornada de investidor. Sou a professora Aline, sua professora virtual da Osmo Educacional, e a minha missão é ajudar você a investir com segurança.